O Julio Cortázar, um importante escritor argentino, dizia que um romance deve vencer por pontos, enquanto o conto deve vencer por nocaute. Pois o mangá As Flores do Mal, do Shuzo Oshimi, publicado no Brasil pela editora New Pop, consegue fazer as duas coisas. Depois que você já está completamente vencido, entregue, derrotado, ele te dá o golpe final e te manda pra lona de forma completamente inesperada. Então no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise desse mangá, que eu considero um dos melhores em publicação no Brasil, e vou passar por temas como niilismo, alienação, perversões diversas, o mal-estar do jovem com relação ao seu desejo e, sobretudo, sobre como estamos diante de uma época, de uma geração em que as pessoas têm um profundo medo e pessimismo com relação ao futuro. E no final vou falar um pouco também sobre As Flores do Mal, mas dessa vez o livro de poemas do Baudelaire, que tem uma importância enorme para esse mangá, que inclusive é da onde é emprestado o título. Então, se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, ative as notificações para você ficar sabendo quando sair vídeo novo, deixe joinha, se você mudar de ideia, depois você põe o joinha para baixo. No final, escreva aí nos comentários também o que você achou, a sua opinião. Aqui embaixo eu vou deixar também o nosso link da Amazon, caso você queira apoiar o nosso canal. Se você usar esses links para fazer suas compras lá, você ajuda muito o nosso trabalho aqui sem pagar nada a mais por isso. Para a análise não ficar muito vaga, muito no abstrato, eu vou antes fazer um breve panorama do enredo do mangá. Vou evitar, na medida do possível, entregar spoilers desnecessários, mas, como eu costumo dizer aqui, não dá para fazer uma análise decente sem você entrar em detalhes da narrativa. E, de qualquer forma, eu não vou falar nada que vai estragar a experiência de leitura, pelo contrário. Se você ainda não leu e tem interesse de ler mais tarde, encare a nossa discussão aqui como algo para não estragar surpresas, mas sim para tornar a sua própria leitura depois mais rica e mais embasada. As Flores do Mal contam a história de um rapaz, um adolescente chamado Kasuga, e é basicamente a história de formação dele. Ela começa quando ele ainda está no ensino ginasial, que é o equivalente ao ensino fundamental 2 aqui no Brasil, e vai até o começo da vida adulta dele. E a história se divide basicamente em duas partes. O Kasuga é um típico jovem estudante introvertido. Ele participa de um grupinho dos garotos que visivelmente não são os populares, mas mesmo com esses garotos ele tem uma certa dificuldade de socialização. O Kasuga é um garoto que adora livros, ele é um leitor voraz, muito por influência do pai dele, que inclusive empresta e recomenda livros para ele. Ele é um frequentador de sebos e ele é obcecado particularmente pelo livro que dá nome ao mangá, As Flores do Mal, um livro de poemas do Baudelaire que eu vou comentar um pouco mais adiante. E esse livro, os temas que ele aborda, sobretudo a busca por transcendência, acabam marcando e definindo nesse momento tão sensível de formação de um jovem, toda a subjetividade do Kasuga. Um dia, depois da aula, o Kasuga percebe que ele esqueceu a edição dele de As Flores do Mal embaixo da carteira e ele volta para a sala de aula para buscar. E ao voltar para a sala de aula, ele vê que uma das colegas esqueceu a bolsa com as roupas de ginástica. No Japão, a roupa de educação física que as meninas usam é basicamente uma camiseta e a parte de baixo é tipo parece uma sunga, é tipo um calçolão, então basicamente elas treinam, fazem as atividades físicas com o que a gente poderia chamar de uma roupa íntima. Então ele se depara justamente com a camiseta e a calçolona de uma colega que é uma das garotas mais bonitas da sala, uma menina chamada Saeki. Essa menina, Saeki, ela é a típica perfeitinha. Ela é bonita, ela tem um corpo mais desenvolvido em relação ao das meninas da idade dela, ela é extremamente inteligente, ela tira as notas mais altas
ela é simpática, todo mundo gosta dela e, óbvio, o Kasuga também a acha bonita e ao se deparar com as roupas dela, suadas, usadas, num ato impensado, ele não resiste, pega, dá aquela fungada nas roupas usadas dela e decide levar embora pra casa. No dia seguinte, isso vira um escândalo, porque a menina se vê obrigada a comunicar o furto das roupas dela, e aí já começa todo um bafafá na escola, começam a pensar que tem um tarado, um pervertido sondando a escola, já começam a inventar suspeitos, descrever suspeitos, mas ninguém desconfia que foi o Kasuga, um menino quietinho, meio melancólico, que todo mundo acha meio esquisito. Algumas garotas até o acham atraente por causa do jeito dele, mas pesa mais o fato de ele ser introvertido, de ele ter um jeito pouco sociável. Esse é um ponto interessante também que eu vou comentar mais adiante, que é o fato de como na cultura japonesa, o fato de alguém não agir como é esperado, como é socialmente considerado desejável, isso tem um peso muito maior do que o teor ético, o teor moral das ações dessa pessoa. Pois bem, apesar de ninguém desconfiar de que foi o Kasuga que pegou as roupas da Saeki, ele descobre que uma colega de sala dele, chamada Nakamura, o viu roubar as roupas da Saeki. E é aí que as coisas ficam interessantes, porque a Nakamura confronta o Kasuga, diz que o viu, e ela começa a chantagear o Kasuga. Ela faz uma espécie de acordo, um contrato, como ela diz, em que ele vai ter que fazer tudo o que ela mandar, caso contrário, ela vai contar pra Saeki que ele pegou as roupas dela. E a partir de então, ela vai começar a colocar o Kasuga em uma série de situações extremamente constrangedoras. A Nakamura provavelmente é a personagem mais rica, mais interessante de todo o mangá. Ela é uma personagem ainda mais excluída do que o Kasuga, ela não tem nenhum amigo, ela não conversa com ninguém, ela tira as piores notas da escola simplesmente porque ela não faz nada. Apesar de ser uma menina bonita, todo mundo a acha esquisita, as pessoas a veem com uma certa aversão, porque ela é extremamente intratável e ela não faz a menor questão de esconder todo o desprezo que ela tem, não só pelos colegas, mas também pelos professores, por todo aquele círculo social em que ela está inserida. Ela é uma personagem extremamente nietzschiana, porque ela não abdica da forma dela de viver, dos valores dela, das próprias regras que ela tem pra si, independentemente do quanto isso a coloca em conflito com os outros. Ela é uma personagem que simplesmente não abre concessões e isso a coloca em rota de colisão, não só com colegas, mas também com professores, com todas as autoridades ao redor dela, com a própria família dela. Ela é extremamente altiva, até arrogante com os outros, a quem ela se refere como vermes e não tem o menor pudor de deixar claro pra todo mundo o que ela pensa. E em uma situação em sala de aula, em que ela começa a ser atacada por outros colegas, acusada por eles, o Kasuga, sabendo da inocência dela, afinal não foi ela quem roubou as roupas da Saeki, ele a defende, ele é o único que mostra alguma compaixão por ela, e é justamente isso que vai fazer a Saeki, a dona das roupas roubadas, a menina perfeitinha que eu comentei, começar a se interessar por ele, começar até a gostar dele, e esse interesse logo vai se transformar também em uma obsessão. Surge aí um triângulo amoroso entre o Kasuga, a esquisitona excluída, e a menina popular que todo mundo deseja e contra todas as expectativas se interessa logo pelo esquisitão. Só que esse não vai ser um triângulo amoroso explorado de maneira convencional, tipo, com quem ele vai ficar, porque a partir daí, a Nakamura começa a colocar o Kasuga em uma série de situações picantes e simplesmente se delicia com essas situações. Começa aí uma brincadeira que vai pegar boa parte do mangá, toda a primeira parte dele, que consiste num jogo de perversões diversas, em que vai se estabelecer uma relação de dominação e submissão entre o Kasuga e a Nakamura. A princípio, é óbvio que ele vai se ver numa enrascada, vai ficar preocupado, angustiado, mas
não demora para ele começar a gostar de toda essa situação. Então vai ter situações como ele no encontro com a Saeki, em que do nada a Nakamura aparece e faz ele vestir por baixo da roupa dele as roupas usadas que ele roubou da menina. Ou seja, existe aí, além da relação de dominação e submissão, que inclusive tem uma dimensão física, porque a Saeki começa cada vez mais a sentir prazer em agredi-lo e a colocá-lo em situações de inferioridade, que ele inclusive vai gostar de se ver nessa situação, mas há também aí uma espécie de quase feminização em que ela o despe, ela o deixa completamente nu para pôr as roupas de uma garota e depois ela vai assistir. Então entra aí o voyeurismo, mais uma forma de perversão baseada no olhar. E aqui cabe explicar exatamente o que é perversão, e aqui eu tô me referindo a usar esse termo. Perversão, até antes de Freud, era entendido como toda conduta sexual que fosse desviante do ato sexual entendido como normal, que é aquele entre o homem e a mulher, a relação sexual entre o homem e a mulher. Era considerado perversão as formas de sadismo, masoquismo, voyeurismo, exibicionismo, homossexualidade, tanto entre homem como entre mulher, e por aí vai. O perverso era aquele cuja conduta sexual estava corrompida porque em algum momento ela se desviou do que era para ela ser. Ela se desviou do que era normal. Isso muda com Freud, porque Freud vai dizer mais ou menos o contrário. O que ele vai dizer é que todas essas perversões, elas já existem em nós desde que nós nascemos, ou seja, todos nós somos perversos, desde a mais tenra idade, desde o útero, quem sabe, mas conforme vamos nos desenvolvendo em sociedade, vamos criando uma série de inibições, até que no fim só vai sobrar para nós como aceitável a relação sexual entre um homem e uma mulher. Só que é evidente que todo esse conteúdo, entre aspas, perverso, fica ali fervilhando no nosso inconsciente e ele precisa encontrar, às vezes, formas de ser vivido. Esse conteúdo, às vezes, quer ser vivido e a gente precisa fazer alguma coisa com ele, do contrário a gente adoece. Então, quando a Nakamura fala que quer trazer que quer descascar o Kasuga, que quer trazer à tona aquilo que ele tem dentro dele, e ao identificá-lo como um perverso e como um igual, ela quer justamente falar, olha, tá vendo todas essas perversões que você tem? Então, eu tenho tudo isso e isso nos torna diferentes e nos torna melhores do que os outros, porque é ao trazê-las à tona que nós nos diferenciamos dos outros que são os alienados. E nesse contexto, essa brincadeira, que tem toda uma picância, vai começar a chegar a um nível que, em vez do eros, em vez desse prazer em torno da sexualidade, a narrativa vai caminhando do eros em direção ao thanatos. As relações entre os personagens vão se tornando cada vez mais obsessivas, cada vez mais violentas, e nesse jogo de perversões que tem muito do olhar, muito do prazer de ver tanto o outro nu, o outro numa situação de inferioridade, de submissão, como também entra o prazer do próprio leitor ao ver essas situações. A gente vai observando como o objetivo da Nakamura com tudo isso vai se desenrolando, não só com ela, mas também com o Kasuga e com a própria Saeki. Todo o interesse que a Nakamura tem pelo Kasuga e em colocá-lo nessas situações constrangedoras e se deliciar com isso, e conforme a relação deles vai se desenvolvendo, isso ganha outros contornos com sugestões extremamente eróticas. Tudo isso se dá pelo fato de a Nakamura reconhecer no Kasuga, ao vê-lo roubando as roupas da Saeki, alguém que é pervertido, mas pervertido igual a ela. Como ela mesma diz, o que ela quer é tirar a casca, é ver o Kasuga em carne viva, trazer à tona, revelar o verdadeiro eu que existe dentro dele. Porque nesse ínterim, o Kasuga começa a se ver espremido entre as expectativas platônicas que ele tem com relação a Saeki, que ele mesmo, quando eles começam a namorar, ele pede especificamente para que elas comecem a sair com ele, mas para que eles tenham uma relação platônica.
Mas ao mesmo tempo, é evidente que ele tem desejos que são carnais por ela, porque afinal de contas, ele é um jovem que está na puberdade. É bastante notável aí como ele é um rapaz que, sobretudo, não consegue lidar com o seu próprio desejo, não consegue lidar com a própria sexualidade, com as coisas que são próprias do corpo, dada a ânsia que ele tem por aquilo que transcende o corpo, por aquilo que transcende a experiência material, muito por causa da interpretação que ele faz do livro As Flores do Mal. E é interessante como não só ele vai se desenvolvendo, como ele vai sendo descascado camada por camada, mas como a gente vai vendo esse desenvolvimento, esse desnudar dos outros personagens, da Nakamura e também da própria Saeki, que no começo parece uma personagem rasa, insossa, a típica menina perfeitinha que quer ser amada por todos, que quer cumprir, alcançar as expectativas que os pais têm em relação a ela, mas que tem uma vida interior bastante rica, ainda que, por mais inteligente que ela seja, ela tenha dificuldade para lidar com questões de ordem mais complexa. Por exemplo, ela leu As Flores do Mal, que ela ganha de presente do Kasuga, mas mesmo sendo uma menina inteligente, ela tem dificuldade de entender, principalmente de entender a relação que o Kasuga tem com aquele livro e de entender por que é tão importante para ele. Essa ideia de deixar em carne viva, de desnudar, de trazer à luz o que os personagens trazem dentro de si, a narrativa de todo esse eros inicial, das coisas que giram em torno das formas de explorar e de viver e de fruir o prazer sexual, o desejo, acaba ganhando contornos violentos. Nesse mangá, inclusive, eu vi pela primeira vez uma cena de violência sexual, de estupro, mas não de um homem com uma mulher, mas de uma menina com um homem. A Saeki, a própria menina perfeitinha, ela tem uma cena em que ela força o Kasuga a ter relação sexual com ela. Mesmo os personagens aparentemente alinhados com as normas sociais, eles trazem todo um conteúdo sombrio, reprimido dentro deles, que ao vir à luz, ao longo do mangá, vão chegar às raias do crime e do suicídio. Muito da angústia do Kasuga e da Nakamura, que é o ponto de intersecção entre eles, uma das coisas que fazem com que eles tenham uma grande afinidade, é a completa insatisfação com o meio em que eles vivem. Eles vivem em uma cidadezinha tipicamente provinciana, onde nada acontece. Nessa cidadezinha, que é inclusive cercada por montanhas, essas próprias montanhas acabam virando uma espécie de barreira simbólica que separam os dois de encontrar, de alcançar aquilo que eles chamam o outro lado, que é tanto um outro lado, um outro lugar, que não aquela cidadezinha morta e frustrante, modorrenta, mas um outro lado da própria existência em que a riqueza interior deles, todos os anseios que eles trazem dentro de si, encontrem um terreno propício para que possam ser vivenciados, para que possam ser fruídos. E eles buscam ativamente fugir dali, mas eles se sentem presos, se veem incapazes, até por serem garotos ainda, de alcançar essa transcendência. E na impossibilidade de alcançar esse outro lugar deles, eles criam dentro da própria cidade um outro lugar simbólico, na forma de uma cabaninha, onde o Kasuga e a Nakamura vão ter encontros ali, onde eles vão passar a maior parte do tempo deles, e essa relação deles, a própria condição deles interior vai mostrando o seu estado doentio, na medida em que eles só conseguem encontrar formas de satisfação por meio das perversões, principalmente da relação de dominação e submissão que se estabelece entre eles, mas também pela transgressão das normas sociais. Em dado momento, eles vão cometer atos de vandalismo na escola, eles vão planejar o grande ato, a grande fuga deles, simbólica, não só daquela sociedade, mas do mundo em si. E esse plano que eles desenvolvem, isso vai chegar a um ápice, a um clímax, que vai deixar cicatrizes não só na vida deles, mas na vida de toda aquela cidade. Tudo isso gira em torno não só da transgressão, de um certo desejo de violência com o outro e consigo mesmo, mas com um certo gozo ao se ver em situações que são abjetas, de rebaixamento, criminosas até. Depois de eles colocarem esse grande plano em prática, numa circunstância que vai fazer com que eles sejam vistos por toda a cidade, inclusive na própria TV, num enorme escândalo,
Depois desse grande espetáculo grotesco e aos olhos de todos, começa uma segunda parte da narrativa, passados já 3 anos, quando o Kasuga já está em outra cidade, já num outro momento da vida, no ensino médio. Esse evento de suicídio frustrado deixou uma enorme mácula na própria família do Kasuga. O pai e a mãe dele jamais se recuperam. O pai, ao que tudo indica, se torna alcoólatra, a mãe entra em uma depressão profunda, eles nunca mais confiam no filho. O próprio Kasuga, apesar de tentar se readequar à sociedade em um processo que é justamente aquele que ele e a Nakamura combatiam, porque no fundo, ao se diferenciar, ao querer deixar explícito para todo mundo que eles são diferentes dos outros, que eles desprezam os outros, o que eles estão dizendo é: nós não queremos ser alienados como todos os outros são, nós queremos viver não numa relação em que nós estamos separados daquilo que é a nossa natureza, daquilo que são as nossas expectativas, mas queremos viver de acordo com elas, de acordo com os nossos anseios. E se não é possível viver dessa forma, e aí entra a visão nihilista que eles têm, profundamente pessimista, então não há por que viver nesse mundo. Se nossas expectativas são incompatíveis, é melhor sair dele. Em um momento de impasse, que foi aquele grande evento frustrado, o Kasuga, ao tentar se readequar, ele acaba percebendo quão difícil é para ele viver como um garoto normal. Ele para de ler a essa altura e ele começa a viver de uma forma mais ou menos autômata. Ele tem novos colegas na escola, mas ele não consegue, nem tem lá grande interesse em socializar com eles. Quando ele tenta, ele não consegue, mas ali ele vai conhecer uma outra garota, outra personagem importante da narrativa, que é a Tokiwa, e ela vai trazer à tona parte daquilo que ele viveu no ensino ginasial, naquele seu momento de crise mais aguda. Porque ele vê essa garota que se parece muito com a Nakamura, ou seja, ela traz em si simbolicamente algo daquilo que é a obsessão que ele desenvolve pela Nakamura, que ele não consegue jamais superar, ou seja, a relação dele nascente com a Tokiwa é em parte uma reminiscência da própria relação perdida com a Nakamura. É também uma retomada da necessidade dele de se ver em posições de submissão diante de uma mulher forte, porque sobretudo é o que a Nakamura representava para ele ao ser dominante com ele, enquanto a própria Saeki cada vez mais se colocava numa relação de passividade. Quando ela tinha um papel ativo, esse papel era em grande parte desencontrado com a própria expectativa e o próprio desejo do Kasuga, mas ele se interessa por essa menina, a Tokiwa, justamente ao vê-la numa livraria, em um sebo, com uma edição das Flores do Mal na mão. Então, em certa medida, conforme ele volta à vida, volta a despertar para o mundo, ele volta porque parte daquele eu antigo dele começa a despertar novamente dentro dele. E aí é interessante a relação do jogo do olhar e do próprio livro As Flores do Mal em todo o mangá. Porque a edição que eles leem das Flores do Mal, ela é caracterizada por uma flor, um girassol negro que tem um olho. Só que não é uma flor bonita como um girassol costuma ser. É como que uma flor doentia, uma flor do mal. Uma flor maculada, corrompida, que tem um elemento que é da ordem carnal, que é o olho. Entra aí toda a dimensão do voyeurismo. Essa flor negra, as pétalas dela são finas, como se estivessem queimadas, mas também como se fossem pelos. Então essa flor, ao mesmo tempo, parece um tumor com pelos, e é um tumor que vê. Ao fim da primeira parte do mangá, inclusive, quando o Kasuga vai reprimir todo esse lado sombrio dele que veio à tona com a relação dele com a Nakamura, a flor fecha os olhos e vira uma flor negra, apenas uma flor negra, e à medida que ele vai se reencontrando, a flor vai abrindo os olhos de novo ao longo do mangá. E aqui cabe um comentário sobre As Flores do Mal, do Baudelaire, e a relação que esse livro tem, que é
decisiva com o mangá. O Baudelaire foi um poeta francês do começo do século XIX. Ele talvez seja o primeiro poeta, pelo menos o primeiro poeta com notoriedade, a trazer para a poesia temas que são eminentemente antipoéticos, com imagens que são feias. Ele vai fazer poesia sobre a feiura, ele vai fazer poesia sobre a decadência. As Flores do Mal do Baudelaire são permeadas por todo um pessimismo em relação à modernização e ao avanço da industrialização na França, sobretudo na metrópole, no caso Paris. O Baudelaire vai fazer poemas com uma carga erótica que na época vai causar escândalo, levando inclusive alguns dos poemas a serem censurados, de modo que eles só seriam editados muito tempo depois, creio que só no século XX já. Ele vai trabalhar também uma busca do eu lírico por uma transcendência, por um sentido que a vida na cidade, que a vida no mundo moderno é incapaz de proporcionar. E essa busca quase impossível por transcendência é justamente a que foi decisiva na formação da subjetividade do Kasuga, principalmente do jovem Kasuga. Outro ponto importante é que o Kasuga, como um jovem leitor, um menino bastante culto, ainda que ele tenha pouca maturidade para processar aquilo que ele leia, de modo que ele se deixa influenciar de uma maneira que é bastante juvenil, ele cita entre as coisas que ele lê no mangá também a obra do escritor e filósofo francês Georges Bataille, que é notório por ser um filósofo do erotismo. Então o Bataille vai ter obras que são extremamente hardcore, como a História do Olho, em que ele vai abordar relações sexuais e fetiches que vão se tornando cada vez mais extremos, e que vai trabalhar também em obras como o erotismo, toda uma teoria com relação ao desejo e ao erotismo como uma dimensão humana que é muito marcada pelo tabu, pelo proibido, pela transgressão, pelas interdições, sobre como o desejo se alimenta justamente do proibido. Uma coisa muito interessante de apontar também nesse mangá, que o Shuzo Oshimi, que certamente tem uma carga de leitura, tem uma certa erudição, principalmente com relação à literatura e à filosofia francesa, como ele acaba fazendo uma obra que é extremamente fetichista e ligada aos sentidos, porque a gente vê que essa coisa do desejo projetado nas roupas que tem o suor, ou seja, a roupa como fetiche, que até mesmo vai ser vestida pelo personagem, acaba tendo uma função narrativa que é retomada depois, quando anos mais tarde, na rua, o Kasuga reencontra a Saeki, percebe que reencontrou a Saeki, não por reconhecê-la pela aparência, mas ao sentir o cheiro dela no ar. E no mesmo instante que ele sente o cheiro dela, possivelmente o cheiro do suor dela, aparece na mente dele a imagem das roupas dela, não dela própria, mas das roupas exalando o cheiro do suor dela. E aí ele olha para trás e aí ele vê que ela havia reconhecido ele também. É interessante, conforme a gente entra na questão dos valores de cada sociedade, como a Saeki, além de ser uma personagem que vai mostrando ter uma subjetividade bastante rica, uma interioridade bastante rica, ela é muito representativa dos valores da sociedade japonesa. É uma coisa marcante na cultura japonesa como as pessoas tendem a ser menos sensíveis, menos punitivas com relação a questões morais, como importa mais nessa sociedade uma certa conduta que seja alinhada com o que se espera publicamente de cada um. A própria Saeki, ao longo da relação dela, na primeira parte da relação dela com o Kasuga, ela fica sabendo do que ele fez, ela o perdoa, ela o deseja mesmo assim, porque ela mesma se torna obcecada pelo Kasuga, porque ela, ao saber o que o Kasuga fez, que ele roubou a roupa íntima dela, e ao viver uma série de situações ambíguas e carregadas de erotismo nesse triângulo amoroso dela com o Kasuga e a Nakamura,
ela não só perdoa, não só aceita o que ele fez, como ela mantém em segredo, ela decide não trazer aquilo a público. Ela acaba sendo representativa dessa coisa muito japonesa de não é no fim das contas, algo tão terrível assim você viver as suas perversões num âmbito íntimo, enquanto se preserva numa dimensão pública alguma imagem de adequação daquilo que se espera de cada um na sociedade. Como eu mencionei no começo do vídeo, As Flores do Mal são, sobretudo, a história de formação do Kasuga. E a própria definição de uma narrativa de formação é o percurso de um sujeito que, ao se ver em crise com o mundo ao redor dele, ao ver esse mundo em que ele está inserido como incapaz de possibilitar que esse sujeito alcance as próprias expectativas, ao ver esse desencontro entre o mundo, as possibilidades que são oferecidas e a vida interior de cada um, esse sujeito se vê em crise, mas acaba encontrando uma espécie de reconciliação com o mundo. Não totalmente um apagamento da sua vida interior, ou seja, uma alienação completa, uma morte do eu simbólica, em que o sujeito vai virar apenas mais um, sem identidade, mas um sujeito que, ok, eu preciso ceder até certo ponto, mas dessa forma eu consigo, em alguma medida, viver as minhas expectativas, encontrar alguma forma de satisfação e de gozo dentro das possibilidades que o mundo oferece. O Kasuga eventualmente consegue fazer isso ao se reconciliar tanto com o próprio mundo quanto com o passado dele e encontrar uma forma de prosseguimento e de sentido com o mundo, não que ele deseja, mas um mundo possível. Só que esse caminho é um caminho extremamente tortuoso, a gente vê isso no percurso dos personagens ao longo do mangá, e em grande medida é um percurso tortuoso e sofrido porque os personagens do mangá são representativos de todo o pessimismo e de todo o medo que principalmente os mais jovens têm, mas que a gente poderia dizer que é geral no nosso tempo, em relação ao futuro, na nossa incapacidade de sonhar com um futuro, na nossa incapacidade de ver perspectivas de realização no futuro, dado o mundo como ele está, dadas as oportunidades que nós vislumbramos nele, com todas as incertezas que parecem só aumentar. E é interessante como a reconciliação do Kasuga com o mundo é representada no mangá, porque ele termina não com um final feliz, é um final mais ou menos em aberto, mas com perspectivas de futuro, mas é um final que termina com o Kasuga sonhando. Ele compra um caderno, uma espécie de livro em branco, que ele não sabe bem o que ele vai fazer, e então ele tem um sonho, e nós vemos, a essa altura no mangá, o futuro também de outros personagens que apareceram ao longo do mangá, a Nakamura, a Saeki. Ou seja, a reconciliação tem como o seu cerne o personagem reaprendendo a sonhar e a sonhar com o futuro. Um futuro que não é de angústia, mas um futuro em que nessa reconciliação existe um gozo, uma fruição possível no mundo real, tendo relações significativas com as pessoas e com o mundo e com o trabalho, e que não sejam apenas de apagamento do eu, que não sejam apenas de repressão de todos os seus anseios. E antes de encerrar a nossa análise, é interessante apontar como o Shuzo Oshimi opta por não encerrar o mangá aí, mas em mostrar a forma como a Nakamura viu o mundo, ao mostrar para o leitor, da perspectiva dela, o momento em que ela flagra o Kasuga no começo do mangá, encontrando e roubando as roupas da Saeki. Ele mostra como a Nakamura, isso ficou implícito ao longo do mangá, mas é explicitado nessas últimas páginas, como ela é uma personagem extremamente atormentada, extremamente nihilista, na medida em que ela não consegue de forma alguma ver condições de existência para ela no mundo, como ela se vê constantemente prestes a ser engolida por uma espécie de sujeira ou de sombra que vai subindo pelas pernas dela, como ela tem uma pulsão de morte que é extremamente agressiva e que acompanha ela o tempo inteiro. Ela própria
vê o mundo e vê as pessoas de uma forma extremamente sombria. Ela não é capaz de distinguir uma pessoa da outra, então ela vê todos os colegas de sala dela como manchas negras, rabiscadas, todas iguais umas das outras, inclusive pai, a família, o professor. Isso muda no momento em que ela, depois da aula, não sei por que cargas d'água escondida embaixo da mesa do professor, vê o Kasuga entrando na sala de aula como mais uma mancha negra rabiscada, encontrando as roupas da Saeki, cheirando as roupas dela, e no momento em que ele aproxima do nariz, o rosto dele e o corpo dele vão ganhando as formas humanas comuns, ou seja, ela passa a enxergar o Kasuga como um sujeito, como um igual a ela, ao ver a perversão dele. E só ali ela consegue vê-lo e reconhecê-lo como um sujeito, e é dali que vem a fixação dela por ele. Fica bastante evidente como ela não só é uma personagem atormentada, como uma personagem provavelmente que deve ter algum problema grave de saúde mental. As Flores do Mal são publicadas aqui no Brasil pela editora New Pop, são 11 volumes ao todo. A editora já trouxe Happiness, que é outra obra do Shuzo Oshimi, que vai ter vídeo aqui no canal também. É uma obra que vale muito a pena ler, então eu convido você a conhecê-la se você ainda não conhece. E diz aqui nos comentários, você pretende ler, já leu alguma coisa do Shuzo Oshimi? Escreve aí o que você acha. Se você tiver interesse em adquirir essa ou outras obras desse mangaka, ou qualquer coisa que você quiser comprar na Amazon, convido você a usar o nosso link, que é a forma que você tem de nos apoiar aqui financeiramente. Para você não vai custar nada além do que custaria normalmente, vai ser de grande ajuda para nós. Se você assistiu até aqui, deixa o joinha, eu imagino que você tenha gostado, deixa nos comentários o que você achou. Muito obrigado e até o próximo vídeo.